Olá, pessoal. Boa tarde para quem está participando ao vivo conosco deste webinar. Bom dia ou boa noite para quem for assistir a esse conteúdo gravado. Eu agradeço imensamente por dedicarem uma parte do seu tempo a estar aqui interagindo conosco, a agregar e também aprender. Espero que realmente eu possa trazer algo novo para você, que eu possa agregar aí com o conteúdo que vou passar daqui adiante, a você como pessoa ou mesmo como profissional. Acredito que todos estejam conseguindo me ver e também me ouvir com clareza. Caso não esteja, a gente vai ter uma equipe aí que pode estar dando uma interação para vocês. Esse conteúdo vai ficar gravado, então no futuro próximo, ou se vocês gostarem, acharem relevante, sintam-se à vontade para compartilhar e recomendar a outras pessoas e amigos que de fato participem. Vou começar aqui com a nossa conversa. E fique à vontade para interagir conforme for necessário. Esse que vos fala, no caso eu, sou Luiz Fernando, empreendedor por orgulho e também por carreira. Entre outros projetos passados, eu sou cofundador da Eventials, essa plataforma que está sendo usada para a realização desse webinar. Também sou responsável pela gestão de toda a área comercial e relacionamento de pós-venda. Pessoalmente, eu acredito que aprender é sempre necessário, a gente nunca pode deixar de se atualizar, então eu estou em constante estudo, estou sempre com uma turma em andamento, como eu costumo dizer. Recentemente me formei em gestão comercial e também em marketing, tenho pós-graduação em gestão estratégica de negócios e estou concluindo especialização em marketing e vendas. Quero parabenizar a LocalWeb, principalmente a equipe de marketing, como o Gabriel, o Rafael, o Carlão, que executa com muita atenção e com muito cuidado esse grande projeto que é o empreendedorismo. Pessoalmente, eu admiro muito a proposta e também a forma como ele vem sendo executado. Como vocês podem ver nessa imagem anexa, a gente teve diversos feras, cada um com uma habilidade e um conhecimento diferente, e todos eles dedicaram um pouco do seu tempo para compartilhar conhecimento, para trazer um pouco da sua bagagem e fazer com que todos os espectadores possam ter aprendido um pouco mais. Estar no meio desses feras, para mim, pessoalmente, é um orgulho, então reforço o meu agradecimento e os meus parabéns aí para a equipe da LocalWeb. Como diz o enunciado, esse webinar ele tem o foco de falar sobre o uso de webinar na estratégia de marketing digital. Quase redundante, né? Mas não é. Então, assim, nos próximos slides e durante essa apresentação eu vou dar foco nisso, né? Falarei especificamente desse tema. E vocês sintam-se à vontade para me mandar perguntas, para me mandar questionamentos ou me mandar correções, né? Sintam à vontade para interagir. Eu vou estar respondendo ao longo da conversa e, caso necessário, a gente reserva uns minutos no final da transmissão para poder estar respondendo coisas que forem mais específicas ou um pouco mais longas. E aí eu trouxe aqui essa imagem, né, que para mim representa o início, né, aquela hora que todo empreendedor, seja ele um fundador de uma empresa, ou seja um profissional interno, um empreendedor interno, a hora que ele traz um projeto novo, a hora que ele traz algo que saiu da incubação, né, algo que vai ser testado, algo que as pessoas ainda não entendem bem como funciona, e você precisa fazer com que aquilo seja validado e demonstre ao que veio. Então, nos próximos slides, eu vou bater um pouco, né, nessa tecla, tentando capacitar vocês e compartilhar um pouco de coisas que vocês podem olhar, como vocês devem seguir, com base em experiências profissionais e práticas que a gente tem tanto dentro da Eventos, como acompanhando o projeto de diversos clientes e também os benchmarks que a gente acaba fazendo de mercado. Mas e aí, Luiz? O que é esse tal webinar? Na verdade, vocês estão tendo um exemplo prático e acredito que bastante eficiente disso. Como conceito, o webinar ele é um formato de transmissão de um para muitos. Ou seja, você tem um ponto focal que vai estar compartilhando o seu vídeo, o seu áudio e seu conteúdo, como eu tenho meus slides aqui na lateral. E você tem muitas pessoas que vão estar interagindo com você. Essa interação ela vai acontecer exclusivamente por texto, que pode ser através da ferramenta de chat ou de uma ferramenta de perguntas, algo que segmente um pouco melhor. Em relação ao termo, né, ou o nome webinar, ele é considerado uma composição, né, ou uma aglutinação das palavras web e seminar. Então, a junção disso se formou o webinar
o termo webinar que é utilizado para esse modelo de transmissão. Mas o mais importante é a prática. E para mim, o webinar ele é uma forma acessível, dinâmica, prática e de alto impacto, que permite que você compartilhe a sua mensagem sem a barreira física, sem a barreira da restrição geográfica. E com isso, você tem um investimento muito menor do que um evento presencial ou uma conferência ou algo que você faça para compartilhar essas mensagens. Mas aqui vale ressaltar um ponto que é a economia, ela não é só para quem realiza o webinar, mas é principalmente para quem participa. Porque ele não exige investimento em deslocamento, não exige hotel, e também você faz com que o participante ele perca pouco tempo de translado, pouco tempo na movimentação e na preparação para estar participando e absorvendo esse conteúdo. Então, isso é um ponto interessante. Na prática, para quem está assistindo, você está entregando um valor alto, que é o seu conteúdo rico, muito bem feito e elaborado, a um baixo custo de oportunidade. Ou seja, se você tem um webinar programado para acontecer em 1 hora, o usuário sabe que ele vai poder sentar na casa dele, na empresa ou onde for, por 1 hora e consumir aquele conteúdo. Ele não precisa se preocupar em pegar um trânsito horrível de São Paulo, ou de Curitiba, ou de qualquer capital, levando 1, 2 horas para ir e depois voltar no lugar, sendo que o que ele realmente precisaria fazer levaria em torno de 60 minutos. Né? Então, aqui é um ponto importante, se preocupar com esse lugar. Mas aqui eu tenho uma dúvida, né? Que é assim, Luiz, por que eu devo olhar para essa ferramenta de comunicação? Existem tantas outras, né? Tem tantas formas de você levar conteúdo para o seu público-alvo. E aqui eu trouxe uns dados interessantes. Recentemente foi feita uma nova pesquisa pelo Instituto Tractor, pela Tractor, que demonstra algo que pessoalmente eu acredito bastante. Para realizar, foram ouvidos 700 profissionais de marketing e o principal objetivo da pesquisa é identificar a visão desses profissionais em relação à maturidade das ferramentas de marketing digital disponíveis. E como resultado, ela trouxe algo diferente, muito diferente da pesquisa de 2014. Em 2014, 51% dos profissionais consideraram o webinar como uma ferramenta estranha, ou seja, algo desconhecido. Já na última versão dessa pesquisa que aconteceu no final de 2015, atualmente apenas 9% dos profissionais têm essa percepção. Ou seja, essa diferença é um número muito grande de pessoas que já começam a entender mais sobre o webinar, sobre mecanismos, sobre ferramentas e sobre meios para realizar essas transmissões. Nessa próxima tabela, ela foi extraída da mesma pesquisa e ela traz um ponto interessante. O objetivo dela é demonstrar entre a curva que está no slide anterior, quais as ferramentas estão em cada uma dessas fases. E essas fases elas variam desde a ascensão, que é quando a ferramenta ela já passou da fase probatória, né, ou seja, de testar se ela é válida ou não, e está tendo uma rápida aceitação pelo mercado. Que normalmente isso acontece devido aos resultados gerados. E ela chega até a fase de desilusão, que é quando o mercado testou, tentou usar, e a ferramenta, o mecanismo ou o meio se mostrou algo que não é tão eficaz. Então, esses dados de mercado, eles valorizam muito, né, como está o cenário em relação à maturidade e como os profissionais de marketing estão enxergando o webinar como ferramenta, como estratégia e como meio. E aqui, o que na prática para mim realmente importa. O webinar ele é altamente mensurável. É muito comum a gente perceber dificuldade no uso de ferramentas de marketing, tanto no digital, né, no on quanto no offline, que é comprovar o seu resultado ou a sua efetividade através de uma fácil mensuração. E aí, cai no colo do profissional de marketing ter que encontrar alternativas para medir se realmente o que ele está investindo está gerando algum retorno efetivo. Né? E aí, novamente, eu vejo o webinar como sendo um grande aliado, porque você pode trazer diversos dados. Claro que vai variar muito do seu objetivo, mas informações básicas que qualquer ferramenta vai trazer para você é a quantidade de pessoas que se inscreveram no seu webinar, quem são essas pessoas que se inscreveram, dessas que se inscreveram, quem de fato assistiu, quantas vezes, a quantidade de interações, ou seja, quantas pessoas comentaram no chat, mandaram pergunta, quantas pessoas se interessaram em interagir, né?
entre outras coisas, como acesso por região, tecnologia utilizada, muitas coisas. E aí, com isso, calcular o ROI se torna algo muito mais simples. Porque uma conta, né, uma matemática simples vai te dar o resultado. Eu trago aqui até um exemplo hipotético. Vamos considerar que para fazer um bom webinar, você investiu R$300. Hipotético, gente. Pode ser que você gaste muito menos, pode ser que você invista muito mais. Mas ok, você investiu R$300 e você trouxe 900 inscritos para esse webinar, com a finalidade de marketing. Desses 900 inscritos, entre 20% e 25%, eles eram potenciais leads comercial, ou seja, pessoas interessadas em comprar o teu produto, o teu serviço, ou saber um pouco mais sobre o que a sua empresa faz. Então, a gente está falando de 200, 225 oportunidades. Trazendo para dados de custo, o meu custo por inscrito, né, 900 foi em torno de 30 centavos, e o meu custo por lead gerado foi em torno de 1,33. E aí, indo mais para frente, se você tem um ticket médio, né, de produto de R$200, e o seu comercial converter 10% dessas oportunidades geradas, a gente está falando de uma conversão em vendas em torno de R$4.400. Então, na prática, nesse exemplo hipotético que eu estou trazendo, a cada R$1 investido em um webinar, você gerou 14 em vendas. Então, assim, esse exemplo é hipotético, não estou trazendo as unidades de medidas para uma realidade. Né? Você pode investir mais e gerar mais inscritos, você pode ter um ticket médio muito mais alto e ter o resultado de vendas muito maior, mas o que eu quero exemplificar aqui para vocês é a forma como o webinar ele permite que você mensure o resultado e com isso você possa ter mais força para desenvolver outras atividades e até mesmo apresentar para quem importa, apresentar para o board, apresentar para a diretoria o resultado das ações que você vem desenvolvendo. E aí, pensando um pouco, né, em como o webinar se encaixa na minha ou na nossa estratégia de marketing digital. E aí eu trouxe uma imagem aqui que, na minha opinião particular, ela responde melhor do que 1000 palavras. O webinar ele pode encaixar em quase todas as etapas ou partes ou meio da sua estratégia de marketing digital. Aqui tem até algumas palavras em destaque que me chamam a opinião e fazem muito sentido com o que eu vou falar à frente para vocês, como branding, research, advertising, finance e sales. Né? Então, tudo isso. A gente pode falar de expansão de marca, a gente pode falar em anúncios, em aparecer, a gente pode falar em economia, a gente pode falar em um volume mais expressivo de venda. E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos práticos e fiquem à vontade para questionar algo que vocês tenham, alguma dúvida ou até um comentário em relação a esses cases que eu vou estar trazendo. Eu trouxe aqui um exemplo clássico. Acredito que todo mundo que está participando ao vivo ou assiste essa gravação tem uma afinidade, que é a ação realizada pela Apple na sua conferência anual de lançamento de produto. A finalidade é bastante clara. Ela quer que o máximo de pessoas possíveis possam participar e conhecer o produto que está sendo lançado, para que logo isso se espalhe e mais pessoas tenham interesse de compra. Mas a realidade da maioria de empresas, ela é diferente. Nem todo mundo tem o budget ou a verba que a Apple tem para fazer isso. Então, uma estratégia de lançamento de produto, ela pode ser feita exclusivamente como um webinar. Você prepara uma boa sala, prepara um bom ambiente, traz um discurso alinhado, e você faz com que todo mundo que queira conhecer o seu produto possa participar através da internet. Né? Isso você vai estar fazendo com que o seu custo seja baixo, com que o potencial interessado participe, e você tenha todas aquelas ferramentas que a gente viu atrás para poder fazer a mensuração e realmente saber o quão efetivo foi essa sua ação. No próximo exemplo, eu trago aqui um conceito já bastante difundido no mercado americano, né? E no Brasil ele vem sendo bastante fomentado, que é o inbound marketing. Resumidamente, o conceito do inbound marketing é se relacionar com o público através da produção e geração de conteúdo, porém, veiculando esse material de forma segmentada. Ou seja, esse material ele deve estar disponível para ser encontrado ou deve impactar o usuário que tem real interesse de consumir aquela informação. Né? Diferente de meios tradicionais como anúncio em revista e tudo mais, que todo mundo que estiver folhando ali vai estar sendo impactado e assistindo. Aí, para demonstrar, eu trouxe aqui essa imagem que traz as macroetapas do inbound marketing, para a gente ver aonde o webinar pode se encaixar. Né?
e até foi um ponto que me chamou bastante atenção ao longo desses anos, né, e dos últimos estudos, é que o webinar ele se encaixa em todas as etapas. Eu vou falar brevemente por quê. Na primeira etapa, onde a gente está falando de atração, o webinar ele pode ser usado para gerar um interesse do público-alvo, né, ou ser a isca, como se diz. Né? Você traz esse usuário através de uma chamada numa rede social, de um e-mail marketing, de uma divulgação para o parceiro, né, e ele vai cair no passo 2, que é onde você converte esse usuário de mercado num lead seu, né, num lead de marketing. E aí, a landing page de inscrição para o webinar, ela vai ser a sua página de conversão. Ou seja, quando ele for preencher os dados, seja e-mail, seja telefone, seja região, empresa, seja o que for, você está trazendo essas informações para a sua base de leads, logo você está começando a montar a sua base e tendo a noção do interesse. Ou seja, se você está fazendo um webinar falando sobre marketing digital, e você tem 100 pessoas que se inscrevem para participar do mesmo, logo, essas pessoas têm interesse no tema de marketing digital. Futuramente, você vai desenvolver outros webinars, outros e-books, outros posts sobre o mesmo tema. Você pode impactar e convidar essas pessoas para que eles venham a participar também. Na hora do fechamento, ou seja, na conversão de vendas propriamente dito, o webinar ele pode ser a forma onde você apresenta a oferta, ou você apresenta o seu produto. E aí você gera um maior interesse daquele lead estar fazendo a compra. E na fase final, que é a fase de encantamento, desculpe, pode ser a ferramenta que vai fazer com que você entregue algo além do esperado. Né? Pode ser através de webinar que você entregue um treinamento que não estava contemplado na venda, que você forneça dicas, boas práticas, ou mesmo traduza aquele manual confuso e extenso da grande maioria dos produtos em pequenos tópicos que o usuário possa ler e se adequar, né? Aprender a usar melhor a solução adquirida de você. E entre outras coisas, como cursos, ações de pós-venda e assim por diante. Então, trazendo para o universo de inbound marketing, a gente consegue visualizar diversas formas de encaixar o webinar, tanto da parte inicial, quanto na parte do meio, quanto na parte final do ciclo de venda do cliente. Uma empresa que faz isso muito bem, Resultados Digitais, tem a ferramenta RD Station, eles trabalham com uma estratégia de inbound marketing muito bem elaborada, né, e utiliza esse processo corretamente, aí, gerando leads, fazendo cadastros, fornecendo conteúdo, e depois que você vira cliente, você tem um processo de ser atendido através desses webinars também. Geração de lead. Não é de hoje que o marketing tem a finalidade de gerar leads, tanto para o marketing, aqueles que vão ser nutridos, né, em sua estratégia de relacionamento, assim como você precisa gerar leads mais quentes para o comercial, ou seja, para a sua força de venda poder trabalhar essa base e aí poder converter no que é importante para a empresa, que é a conversão. Aqui eu trouxe um exemplo da HSM que faz isso muito bem feito, né, para exemplificar como o webinar pode se encaixar. O que a HSM faz? Quando tem o objetivo de lançar um curso segmentado na divisão de graduação executiva, por exemplo, ela traz um profissional de excelência da área, né, especialista na área de atuação e do tema, e gera leads, ou seja, as pessoas entram, participam, tiram dúvidas, esclarecem o que precisa saber, e depois ela convida, você quer participar então do nosso curso? Isso é interessante por quê? Porque você consegue segmentar e saber quem realmente tem interesse. Mas aqui tem um ponto que é bem importante para que essa ação seja efetiva. Durante o webinar, você não deve fazer jabá e você deve garantir que a entrega do conteúdo seja feita com qualidade. Então, não fique batendo na tecla do seu produto, dizendo que o meu produto é ótimo, é isso, é aquilo. Não, se preocupe em fazer uma boa transmissão, se preocupe em ter uma boa apresentação, em compartilhar um bom conteúdo, né? Faça o máximo possível e deixe que naturalmente o cliente tome a decisão de fazer negócio com você ou comprar o que você está oferecendo para ele. Aqui eu trouxe um exemplo com foco em branding. E aí eu acredito que não é bem um sonho, mas um desejo de todo profissional, de toda empresa, que é ser enxergado pelo seu mercado de atuação como referência naquele tipo de solução, ou seja, no que ela oferece. Então você tem N formas de usar o webinar para conseguir ganhar esse status de marca referência, de marca sólida e de marca especialista no negócio. Para que isso aconteça, você pode, por exemplo, trazer um especialista de mercado
seja um colaborador interno, seja um parceiro, ou mesmo uma figura pública, né? E você vai trazer com que ele fale de temas referente à mensagem que você quer passar, né? Em teoria, você não está esperando nada em troca, né? Mas você está entregando um conteúdo relevante. Pelo lado do participante, ele se sente acolhido, ele entende que a marca está se preocupando em passar uma mensagem legal, ela está se preocupando em fazer com que o mercado se capacite, né? E no futuro, quando ele tiver uma necessidade de contratar algum serviço, com certeza você terá um peso maior na balança, né? Então, como ação de branding, o webinar ele permite que você impacte muita gente, tenha um custo baixo e ainda consiga fazer com que esse material ele não seja perecível, né? Você pode deixar ele disponível muito tempo e continuar impactando todas as pessoas que buscam pelo tema, né? Como carona, você vai ganhando esse status de referência, especialista, ou mesmo de sustentável. Aí. Um outro caso bastante interessante é um teste de aceitação. Todo mundo aqui, acredito que já deve ter lançado um serviço, um produto novo, né? E a grande maioria das empresas não tem budget para fazer uma pesquisa de verdade, né? De demanda de mercado, tração, possibilidades, concorrentes e tudo mais. Então, a gente acaba usando outros recursos já existentes, informações de terceiros, para poder validar se o nosso produto ele vai ter tração ou não. Então, aqui, eu trago o webinar como uma estratégia para você validar o interesse do mercado ou não no produto que você quer lançar, né? A Impacta fez isso por muito tempo e eles chamam de show days. Então, antes de lançar uma turma de um curso, ela chama pessoas para uma palestra ou um dia de treinamento e começa a medir se realmente o mercado tem interesse de comprar ou investir nesse tipo de material que eles querem veicular. Caso negativo, não abre, né? Então, você tem aqui uma mini pesquisa quantitativa que vai te trazer um termômetro, dizendo se as pessoas têm interesse ou não de estar consumindo as informações que você está querendo veicular ou o produto que você quer lançar. Aqui eu trouxe um exemplo prático bem legal, que são a transmissão de eventos que acontecem fisicamente. Ou seja, é um modelo de transmissão que a gente chama de híbrido. O que nós queremos dizer com um evento híbrido? Você tem uma conferência que ela vai acontecer fisicamente, você conseguiu fazer com que várias pessoas se deslocassem e fossem para esse local, né? Porém, você pode ter, a nível nacional ou até mesmo mundial, muito mais gente interessada em consumir esse conteúdo. Então, na prática, é você aproveitar o que você já tem de melhor, que é a produção do conteúdo, que é a disponibilidade dos palestrantes, todo o material que está sendo desenvolvido, e permitir que o usuário que não tem condição de vir pessoalmente até o seu evento, que ele possa participar e consumir esse conteúdo. Por um outro lado, normalmente, quando a gente tem um evento presencial, a gente tem um patrocinador, um sponsor, a gente tem um investidor, ou mesmo um apoiador. E o que ele quer? Ele quer impacto, ele quer visibilidade de marca, ele quer mailing, ele quer que o maior número possível de pessoas interajam com a marca dele através daquele evento. Dessa forma, você permitir que mais pessoas assistam através de uma ferramenta online, você está entregando muito mais valor, muito mais visibilidade e o melhor, com um custo proporcionalmente, né, bem menor. Então, você não está aumentando proporcionalmente o teu custo por participante, quando você faz o evento também online. Traduzindo, para fazer um evento presencial, você tem um custo de coffee break, você tem um custo de brinde, você tem um custo de infraestrutura, de um local grande. Se você faz esse evento e recebe lá 500 pessoas, e você permite que mais 1000 pessoas participem online, né, o teu custo ele é muito menor de quem está participando online. E você consegue trazer, então, ao invés de 500 pessoas impactadas pela comunicação, você traz um resultado de 1.500, 2.000 pessoas impactadas para esse seu sponsor, para esse seu parceiro. É uma ferramenta que pode ajudar muito a expandir os horizontes dos seus eventos. E aqui, não sei se é a realidade de todo mundo, mas endomarketing ele é tão importante quanto o marketing externo, né? Você falar com o seu público interno, compartilhar o que está acontecendo, até mesmo capacitar a tua equipe para se relacionar com o mercado após o lançamento de um produto, é algo extremamente importante, né? E aí você tem N vertentes e coisas que muitas vezes dificultam que isso aconteça.
Por exemplo, se você é uma empresa de tecnologia e tem uma estrutura de suporte, como você para todo mundo para, num determinado momento, eles participarem de uma conferência ou ouvirem alguém falar sobre aquele produto? É difícil. Se você faz um evento online, eles podem participar da própria local onde eles estão trabalhando, ou mesmo no horário mais oportuno, eles podem parar e consumir aquele conteúdo. Você tem um ganho, uma vantagem muito interessante, que é a mensagem ela não vai ser traduzida. Ou seja, a mensagem original, ela saiu do interlocutor e chegou diretamente na pessoa que precisa ser impactada. Né? E aí não acontece aquele tradicional telefone sem fio, que é muito comum desde as brincadeiras de infância até no mercado corporativo. Você fala A e chega ABCD lá no final. Então, trabalhar a estratégia de endomarketing, seja para lançamento de produto, seja para atualizações, ou seja para apresentar, né, uma melhoria ou algo, até resultados da companhia, o webinar ele pode agregar bastante devido a essas características que compartilhei anteriormente. Mas e aí, Luiz? Muito bonito, legal, entendi a aplicabilidade, ou mesmo já sabia, mas quero algo novo. Como eu faço o webinar? O que eu preciso para que esse negócio seja bem feito? E aqui eu vou trazer, então, numa sequência de tópicos, começando pela definição do tema. Quando você define o tema, principalmente num webinar de marketing, é muito importante que você seja bastante transparente e efetivo. O que eu quero dizer com isso? Mostre no título do seu webinar ao que ele se propõe. Por exemplo, se você fizer um título de webinar, como ser um profissional melhor? A chance de você conseguir impactar a pessoa certa é muito baixa. Vai vir pessoas que são técnicas e querem saber como ser um técnico melhor. Vão vir pessoas que são comerciais e ela quer saber como vender melhor. Diferente de você criar um webinar com o seguinte tema: como ser um melhor profissional de vendas. Como usar o webinar em sua estratégia de marketing digital. Aprenda a investir em renda fixa. São temas objetivos. Então você já canaliza o interesse. Ninguém que não tem um real interesse vai participar desse webinar. É muito difícil. Provavelmente, quando a pessoa se inscrever, ela já vai estar ciente do que você se propõe a compartilhar. Lei 2. Depois de você ter um tema definido, tão importante quanto o tema é você organizar a dinâmica desse webinar. O que é dinâmica? É todo o contexto de como o webinar vai ser executado. Então, por exemplo, como vai ser essa transmissão? Vai ter a imagem do palestrante, da câmera, ou vai ter somente o slide? O palestrante precisa passar algum vídeo, mostrar algum Excel, mostrar algum software ou algo desse sentido? Ou simplesmente ele vai transmitir a sua imagem, o conteúdo que está no slide que ele está veiculando? Quem pode participar dessa transmissão? Qualquer pessoa, ou seja, é um webinar de marketing mesmo, eu quero fazer com que muita gente assista, ou não? É um webinar privado e eu preciso segmentar porque é uma ação de endomarketing de pré-lançamento de um produto. Como vai ser a abertura? O palestrante vai dar bom dia, vai dar boa noite, ou ele não vai falar nada, porque a ideia é que o pessoal consuma esse conteúdo gravado por mais tempo. Então, pensar em toda essa dinâmica, em toda essa organização, é importante para que você siga os próximos passos, que é preparar a estrutura e, de fato, executar o webinar. Então, é bastante importante pensar nisso. Uma outra questão aqui que vale frisar é a existência ou não de um moderador. Muitas vezes você está falando de um tema muito amplo e é difícil para o palestrante, ou o speaker, ou o interlocutor, ele sozinho conseguir esclarecer todas as dúvidas. Então é legal que você possa contar, às vezes, com alguém que possa estar tirando dúvidas técnicas ou sinalizando para o participante como ele resolve um problema durante a transmissão ou algo nesse sentido. E aí você deixa com que o speaker ele foque no que é importante para o webinar, que é passar aquela mensagem, depois responder as dúvidas que forem pertinentes. Então, são ideias, né, são alguns pontos aqui que é bem importante serem tratados na hora de definição da dinâmica. E aí a gente cai, já na parte de execução, no processo de agendamento. É bem importante definir data, horário, né, e também criar todo o material que vai fazer com que o usuário realmente queira se inscrever e participar daquele webinar. E aí, para essas definições, apesar de parecer algo bastante simples, eu vou olhar para mim, que horário que eu tenho disponível e vou fazer, é importante que você tome em consideração, que você leve em consideração alguns critérios. Como, por exemplo, quem que é o público-alvo? Quem você pretende atingir
com essa mensagem que vai ser passada. Então, vamos falar assim, se você quer atingir um profissional executivo, CEOs, né, ou diretores de empresa, talvez o horário para transmitir para esse público não seja o mesmo que você vai transmitir para um analista, né, ou para uma pessoa que trabalha no suporte ou prestador de serviço. Então, é importante que você entenda um pouco melhor do comportamento desses usuários. Pode ser que para um CEO, a transmissão, o melhor horário seja às 8 horas da noite. Quando ele já acabou a sequência de reuniões e atividades do dia, ele pode parar com calma e dedicar a atenção merecida para consumir aquela informação. Pode ser que para o analista, o melhor horário seja no início da tarde, logo após o almoço, entre as 13 e 14 horas, ou mesmo às 15, que ele vai parar por aquele tempo, né, e vai consumir o conteúdo que vai ser passado naquele momento. E aí, acho que um outro ponto que vale a gente ressaltar é em relação à estrutura da descrição do webinar. Ou seja, voltando lá na parte de inbound marketing, você gerou um bom título, né, a isca, foi a isca para trazer essa pessoa para a página de inscrição, para a landing page. Quando ele chega nessa página, você precisa ter uma descrição condizente que explique para ele a problemática e a forma como esse webinar vai tratar essa problemática, além de apresentar um pouco sobre quem vai falar e por que essa pessoa está ali para falar. Então é importante você organizar uma descrição seguindo um pouco dessa sequência. Problemática, como o webinar pretende esclarecer ou ajudar as pessoas a resolver essa problemática e o embasamento de o porquê aquela pessoa que foi escolhida para ser o interlocutor vai falar e vai compartilhar o conhecimento. E aí outras questões são bem importantes estar em destaque, como a duração prevista. Nesse webinar, por exemplo, a gente considerou que a duração prevista é de 1 hora. Por quê? Todos vocês vão se preparar para estar 1 hora interagindo conosco. Se eu falar 2 horas, você vai olhar e dizer, os caras falam demais e tal, vou sair daqui. Se eu falar 30 minutos, também é algo que perde um pouco o esquema. Então, é importante que você deixe claro e tente se organizar, na parte exterior da dinâmica, para que o webinar, de fato, ele atinja ou esteja muito próximo do horário e da duração prevista. E aqui a gente cai na preparação. Então, a gente definiu o tema, a gente definiu a dinâmica, fizemos os devidos agendamentos, e agora, como eu me preparo? Preparar ele é algo um pouco pessoal, o que é realmente importante para aquele palestrante ou para aquele interlocutor, para que ele esteja bem na hora de falar. Uns têm que acordar e fazer, outros têm que testar muito antes, outros não, já tem um discurso muito bem alinhado, né? É só testar a parte técnica, mas de um modo geral, o que não pode deixar de ser muito bem preparado e estudado é principalmente a estrutura, a parte técnica, o que vai ser utilizado para fazer a transmissão. Isso não quer dizer que a transmissão precisa ser complexa, que você precisa utilizar uma superestrutura ou algo nesse sentido. Não. Na verdade, a gente até recomenda que a transmissão seja feita usando a estrutura mais simples possível, para que você não tenha complexidade. Como, por exemplo, eu estou usando uma webcam e estou usando um microfone ambiente do meu próprio computador. Nenhum recurso demais. Só que antes de fazer esse webinar, eu parei alguns minutos, testei minha conversação, testei a posição da câmera, testei a iluminação que está batendo em mim, tentei evitar o máximo possível as sombras na parte de trás, ou mesmo no meu rosto. Né? E também tentei garantir que a internet esteja ok, que não tenha nada que possa me atrapalhar. Um outro ponto interessante é assim, a sala que você vai utilizar, ela é uma sala movimentada? As pessoas entram e saem? Como você se blinda disso? Né? Então, isso tudo envolve a etapa de preparação. E o que a gente recomenda é que sempre seja realizado testes. Por mais especialista que você seja, cada facilitador, cada instrutor, ele tem a sua didática, ele tem o seu tom de voz, ele tem a sua altura e a sua estatura. E aí você pode precisar mexer pequenos detalhes, né, que vão fazer com que o webinar ele seja mais bem aproveitado, que ele seja mais bem recebido por quem for participar. E aí, também, por outro lado, ele faz com que você tenha menos riscos. Né? Bastante comum acontecer, por um descuido, foi usar uma internet móvel, um Wi-Fi, algo nesse sentido, e o Wi-Fi acabou caindo e você teve problema de transmissão, ou algo nesse sentido. Então, nessa parte de preparação, a gente realmente recomenda que, principalmente nas primeiras transmissões, você leve essa parte de teste à exaustão. Convide parceiros, convide amigos, convide colegas de trabalho, para que eles parem rapidamente, 5, 10 minutos, para darem a sua opinião quanto ao que você vai fazer.
E o que é importante é que tente ao máximo fazer esses testes utilizando o que você realmente quer usar no dia da transmissão oficial. Não adianta a gente testar, por exemplo, eu vou testar na minha casa, mas eu estou aqui no escritório fazendo a transmissão. Isso vai ser pouco relevante. Pode me ajudar, como instrutor, a melhorar meu discurso, a ter uma frase alinhada, a preparar minha sequência, meu tema, a não ser redundante, mas ele não vai conseguir me fazer validar a estrutura técnica. Ele não vai conseguir fazer com que eu resolva meus problemas ou evite ter problemas com infraestrutura física. Então, separe alguns minutos, alguns dias antes ou algumas horas antes, pegue todo o equipamento, seja o computador, seja o webcam, seja a câmera integrada ou câmera externa, vá para a sala que você quer utilizar, convide essas pessoas, faça algumas transmissões, assista você mesmo como responsável pela transmissão depois, assim que você se sentir seguro, leve adiante. Né? Agora vamos para o que interessa, vamos para colocar esse webinar no ar. E aí aqui, acho que vale compartilhar um pouco com vocês algumas dicas de divulgação. Ou seja, como é que eu faço com que esse webinar ele seja realmente efetivo? Como é que eu vou atingir o público-alvo que eu quero atingir? E aqui eu trouxe alguns tópicos, mas eu vou divagar um pouco sobre esses temas. Quando a gente falou de agendamento, o tempo que você vai agendar esse webinar, ou a antecedência que você vai agendar esse webinar, ele vai muito do impacto da sua marca no mercado, da base que você já tem para trabalhar, e também vai da finalidade do projeto. Mas vamos considerar que você é uma empresa pequena ou uma empresa média. Aí você tem o objetivo de fazer um webinar para que as pessoas conheçam um pouco mais o seu produto. Quanto antes você conseguir fazer esse agendamento e trabalhar a divulgação pelos canais existentes, é bem provável que você tenha um impacto maior no volume de inscritos. Por quê? Porque é natural que as pessoas, ao serem impactadas, elas se inscrevam e convidem outras pessoas, seja diretamente, seja por rede social, seja através de e-mail, seja convite formal ou informal. Isso vai fazendo com que o teu webinar tenha maior chance de viralizar. Uma outra alternativa que é bastante relevante é você ter um projeto. O que é um projeto? Digamos que seja um calendário. Né? E o empreendedorismo ele é um bom exemplo de um calendário. Se você entrar no canal do empreendedorismo, você consegue ver uma série de webinars que já aconteceram, você consegue ver os próximos webinars que vão acontecer, e quando você se inscreve no canal, depois você vai sendo informado que novos webinars estão sendo inseridos. Além disso, tem a questão da periodicidade. Hoje, quando você vai participar de um webinar no empreendedorismo, você sabe que toda quinta-feira, às 15 horas, vai haver uma transmissão. Então, é como um programa, é como você esperar até o domingo de manhã para assistir o Autosport ou a Fórmula 1, por exemplo. Você sabe que naquela data, naquele horário, vai ter um conteúdo que vai agregar para você. Então, você trabalhar com a sequência de webinars no formato de projeto, vai fazer com que, mesmo você começando pequeno, tendo um volume pequeno ou né, não tão satisfatório de inscritos, mas ele vai ser acumulativo e progressivo. Né? Depois de você ter 3, 4, 6 meses, 1 ano de projeto redondo e também rodando, você vai ter uma base já muito grande de pessoas participando. Então, a periodicidade, o projeto, o calendário, ele faz com que, ao longo prazo, você tenha um resultado muito mais expressivo do que você não ter periodicidade e não ter essa regularização aí em relação à parte de horário. Claro que se tratando de pequenas e médias empresas. Quando você é uma empresa com uma marca muito forte, com um impacto no mercado muito forte, até posso trazer a HSM novamente aqui como exemplo, a HSM em 2 dias ela agenda o webinar, divulga e consegue impactar cerca de 700, 800, às vezes até mais de 1.500 pessoas para se inscreverem e participar do webinar. Então, o que a gente pode entender com isso? Quando você tem uma base muito grande de seguidores, ou que você vai usar algum canal para divulgar esse webinar, a chance de você trazer mais gente num curto espaço de tempo, ela também existe. Então, essa questão de agendamento, ela vai fazer de agendamento de antecedência, ela vai muito de acordo com o teu histórico, com a sua bagagem e os meios que você tem para fazer o primeiro impacto no mercado. Aqui a gente fala sobre vídeo teaser. O que é vídeo teaser, Luiz? Para que eu vou usar isso?
Na prática, ele é uma degustação. O que você vai fazer? Você vai passar uma pequena mensagem, né, vai veicular nos mais diversos canais, né, que pode ser desde um vídeo de 15 segundos, que você pode usar um Instagram para compartilhar, um convite bem objetivo. Olá pessoal, sou o Luiz Fernando, vou falar sobre como usar o webinar no seu marketing digital. Clica aqui e se inscreva. Ponto. Você gerou o gancho, né? Você estimulou a pessoa a participar. Ou até mesmo veiculando diretamente no Facebook, YouTube, blogs de parceiros e assim por diante. Então, uma produção de um micro vídeo, nada muito complexo, mas que passa a mensagem que você passaria por texto, faz com que você impacte melhor e gere mais interesse daquelas pessoas que são mais receptivas ao audiovisual e não tanto à leitura. Um outro tópico interessante é a relação de parcerias e influenciadores. O que isso quer dizer? Vou trazer o exemplo da Localweb. A Localweb está fazendo o empreendedorismo e ela quer que muita gente participe, o máximo de pessoas possível possa consumir esse conteúdo bacana que está sendo produzido. Ela tem a sua base, então ela usa seus canais de e-mail marketing, rede social, todos os canais que ela tem para divulgar, mas vamos considerar que, além dela, ela tem uma parceria com a Intel e que a Intel ajude a divulgar essa transmissão. O que isso está fazendo? Isso está fazendo com que um público que a Localweb talvez não impactaria com uma divulgação própria, ela possa estar impactando através desse canal, desse parceiro. Né? Então, não necessariamente isso tem que acontecer só com grandes empresas. Isso pode acontecer com blogs parceiros, com formadores de opinião, com profissionais de referência do mercado. Né? Então, vamos considerar assim, o Luiz ele é um profissional aprendiz de programação, front-end, HTML, CSS e tal. Se a gente divulgar um webinar falando assim, aprenda com o Luiz Fernando como fazer HTML e CSS. Putz, o Luiz não entende nada, nunca vi o histórico desse cara, eu leio no LinkedIn dele, ele nem tem emprego na área, né, no GitHub, não tem informação nenhuma. É muito diferente de, através do Tableless, que é um blog especialista em front-end e CSS, etc., eu tenho a minha divulgação feita lá. Porque você tem um endosso daquele parceiro. Então, isso faz com que, além de outras pessoas serem impactadas, você passe a ter também um selo de confiança, né? Um atestado de garantia. Isso é um ponto bastante relevante. Pode ajudar você a aumentar a sua base de leads gerados através do webinar, não só pelo fato de ter mais gente sendo impactada, mas também pela confiabilidade. Então, fazendo parceria e trabalhando com influenciadores, você tem ganho de produtividade nesses dois lados, né, com esses dois pesos. E aqui, muitas vezes, a gente cai na questão de pergunta de serviço. O que é pergunta de serviço? Vamos considerar que você é uma empresa de software e você quer fazer divulgação, mas você não tem muito braço para isso. Né? Então, você faz uma parceria com uma agência de comunicação, por exemplo, né? Você entrega o teu software para eles, eles vão utilizar e vão fazer a gestão, seja de projeto, seja de RP, ou qual for a sua finalidade, né, o teu serviço, e eles vão te ajudar fazendo a divulgação para você. Então, vai produzir imagem para você veicular no Facebook, vai fazer os banners, imagens que você precisa usar para customizar o ambiente de transmissão, para depois fazer essa nutrição dos leads, né? E assim por diante. Então, através de permutas e serviços, você consegue muitas vezes estender, né, os teus braços para desenvolver atividades que internamente você tem limitação ou restrições. É claro que isso também não é fácil, porque a finalidade de toda empresa ela é ter retorno financeiro. Então, não é muito comum você conseguir com facilidade uma permuta. Para isso, você tem que se preparar, né? Prepare uma boa apresentação do seu projeto, prepare um bom discurso, entenda o que você pode gerar de valor para esse parceiro. Né? Muitas vezes o webinar, então, ele pode ter uma correalização, e aí a base de inscritos você compartilha com ele, depois ele pode impactar isso também. Então, tem N formas de você desenrolar e estruturar esse formato, essa proposta de perguntas de serviço, para que, de fato, realmente ele seja uma parceria ganha-ganha e você possa levar isso ao decorrer do projeto, né? Não seja algo feito uma vez só. E aí, um outro ponto interessante que a gente tem aqui é a questão de e-mail marketing. A gente observa na Eventials, não a primeira base, né? Não o primeiro impacto, mas usuários que já participaram de webinars, quando você convida novamente ele através de e-mail marketing bem segmentado, a atração é muito maior.
Pelo que a gente vê, cerca de 50% das inscrições, ela vem através de um e-mail marketing disparado, né? Seja por um e-mail da ferramenta, ou seja por um e-mail do próprio usuário, do cliente, né? Então, se você pensar que uma ferramenta só gera quase 50%, você tem os outros 50% diluído em todas as outras ferramentas disponíveis, como Facebook, AdWords, Instagram, WhatsApp e todas, né, tudo que tem aí como ferramenta de marketing digital. Então, trabalhar de forma correta com o e-mail marketing, né, aqui já não estamos mais falando daquele e-mail marketing tradicional, que você só foca em mandar uma venda, em mandar uma mensagem institucional, algo nesse sentido, mas trazendo para a realidade do inbound mesmo, né, da produção de conteúdo e do relacionamento com o cliente através de e-mails segmentados, através da produção de conteúdo segmentado. Então, isso é bem importante levar em consideração. E-mail marketing é muito efetivo? Sim. Mas você precisa disparar ele com um certo cuidado e critério. Voltando ao exemplo que eu dei lá atrás, se eu participei de uma palestra ou baixei um e-book com foco em marketing digital, muito provavelmente, se você me mandar sobre administração e finanças, eu não tenho tanto interesse. Então, tente ir segmentando isso para não fazer disparos de e-mail à toa. Desculpe, tomar um golinho d'água. Aqui a gente já está chegando perto do final da teoria, do conteúdo. Em breve eu volto para as perguntas. Mas vamos falar um pouco de cuidados e dicas. Independente da ferramenta que você utilizar, a conexão com a internet, ela sempre vai ser o ponto mais importante na realização de um webinar. E aí você tem alguns pontos que eu trago aqui em tópicos que é válido você frisar. Quando a gente fala do mercado de grandes empresas, é bastante comum haver segurança na rede. Proxy, firewall, né? Seja físico, seja virtualizado, o que for. Então, na etapa de preparação, quando você está realizando testes, envolva o seu TI e valide se está tudo ok, se está usando o protocolo correto, se a imagem está sendo transmitida e assistida. E caso negativo, já ative eles para que eles possam ou fazer as liberações, ou interagir com a ferramenta escolhida, para que eles possam dar o suporte necessário. Mas é muito importante que isso seja detectado nas fases iniciais do projeto. Não deixe para perceber isso na hora de realizar a transmissão, porque é difícil de resolver. Com antecedência, vai ser algo tranquilo, em cima da hora é bem provável que você não tenha solução. Um outro erro bastante comum é assim, para transmitir é bem legal que você use cabo de rede. Tire a prioridade do Wi-Fi, por um simples motivo. O cabo de rede ele tem uma conexão bastante linear, ou seja, ele é estável, sofre pouca oscilação. E no Wi-Fi, oscila bastante. No dia a dia, acessando o site, mandando e-mail, essas coisas você não percebe. Mas quando você está falando de um streaming, é complexo, porque milissegundos ou alguns segundos que você perder a conexão com o servidor de streaming, já vai cair para quem está assistindo e acaba dando um impacto muito negativo. Tanto para você, como organizador e realizador, quanto para a ferramenta que muitas vezes não tem nem culpa do que está acontecendo. E aí o que acontece? Tem muita gente que pluga o cabo de rede no computador, mas não desabilita o Wi-Fi da máquina. E não sei por que motivo, mas tanto o Mac quanto o Windows, não sei o Linux porque desconheço, ele sempre prioriza o uso de Wi-Fi. Se tiver o Wi-Fi habilitado, ele vai usar a conexão por Wi-Fi. Então, desabilite o Wi-Fi. Garanta que nas barrinhas, seja em cima, embaixo, onde tiver, ele esteja aparecendo como Wi-Fi desabilitado para que você possa ter uma conexão estável e linear através do cabo de rede. Em relação à velocidade, é legal que você tenha noção do que você está tendo de recurso, até para que você possa transmitir coisas compatíveis. Como, por exemplo, se eu tenho uma conexão de 10 MB na minha empresa, isso vai me dar 1 MB de upload. Eu não consigo transmitir um vídeo em Full HD. Eu vou ter que adequar, então, a qualidade do meu vídeo para SD, por exemplo, ou uma qualidade até menor, para que eu consiga transmitir dentro do meu limite de banda. Né? E aí você tem N ferramentas para poder fazer esses testes. Né? Algumas ferramentas próprias das plataformas de transmissões, outras que são próprias para fazer teste de velocidade, que ele dá um ping no servidor e aí volta. Tá? Então é bem importante que você tenha essa noção. Independente da plataforma, é importante que você tenha em torno de uns 2 MB de upload.
né, para fazer uma transmissão, vamos dizer assim, caseira, com uma qualidade boa, compartilhando tela, slide e vídeo, como a gente está fazendo nesse momento. Em alguns casos, como eventos de grande porte, ou os eventos presenciais, as internets para essa finalidade, elas são contratadas pontualmente, ou seja, somente para aquele evento. E você tem condição de contratar uma internet um pouco melhor, como 4 ou 10 MB de upload. Vai depender, então, um pouco da condição. E aí, uma regra básica é, deixa a sua máquina o mais flat possível, né? Deixa ela leve, fecha outros programas, reinicie, deixa ela tranquila para você só poder focar na transmissão. Por que isso? Pode acontecer muitos conflitos. Tá? Vamos considerar que você usa o Skype como uma ferramenta de videoconferência ou troca de chat com pessoas diversas. Quando você abre o Skype, ele já detecta todos os hardwares que você tem, todos os periféricos. Então, ele já detecta a sua câmera, já detecta seu microfone, né? E ele já deixa o recurso disponível para você utilizar com ele. Se você for usar uma outra ferramenta para fazer o seu webinar, essa ferramenta não vai ter acesso à câmera porque o Skype já deixou ela reservada. Né? Isso é um problema. Você vai bater cabeça, tentar de todas as formas. Pode identificar que o problema é da ferramenta, mas na verdade não é. O problema foi o fato de um outro software estar consumindo aquele dispositivo, né? aquele device. Isso é um exemplo, mas pode ter outros, como por exemplo o software de antivírus atualizando no meio da transmissão. Esse cara vai detonar o processamento da sua máquina e vai consumir todo o seu tráfego de rede. Então, você pode cair a transmissão, você pode ter perda de qualidade expressiva, né, por algo que você deixou ali rodando em background. Né. Então, até uma boa prática, se possível, feche tudo, reinicie o computador, abre a ferramenta de transmissão e continue por ela. E aí um ponto legal, quando você está começando a transmitir, mesmo que tenha testado, feito tudo que precisa ser feito, pegue algumas amostragens no chat. Essas amostragens, elas podem ser positivas, como elas podem ser negativas. De que forma? Vamos considerar que você tem 100 pessoas online. Dessas 100 pessoas online, você tem 90 pessoas dizendo que o áudio está bom, que a imagem está perfeita, que a qualidade está excelente, e você tem 10 pessoas que não estão conseguindo ver. Está dizendo, pô, estou sem áudio, estou sem som, estou sem vídeo. O que isso quer dizer? Pela estatística, você tem 90% de pessoas assistindo com sucesso, 10% não conseguindo. Então, na prática, a sua transmissão está ok. Você não está tendo problema no seu lado. O que está acontecendo é que, em loco, aquelas pessoas estão tendo dificuldade. Então, você não tem como resolver aquilo. Você não pode parar a transmissão, prejudicar todos os 90 que estão conseguindo, para tentar resolver o problema dos 10. Né? Eles podem tentar mudar de navegador, de ferramenta, de device, né? E você continua fazendo o que tem que fazer, que é compartilhar o conteúdo. Como o oposto também pode acontecer. Você pode ter todo mundo no chat dizendo que não está te vendo ou que não está te ouvindo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de fato, você está tendo problema na transmissão. Seja do seu lado, né, sua internet caiu, sua câmera está ruim, seu microfone não foi detectado, ou seja na própria ferramenta. Né? A ferramenta caiu, está fora do ar ou algo nesse sentido. Mas então essa amostragem e ter o tato para poder identificar o que de fato está acontecendo é muito importante, porque você não prejudica quem de fato está conseguindo participar. E como a gente está falando de um universo onde existe muito hardware, muitos softwares distintos, né, por mais adaptativas que sejam e mais adequadas ao novo mercado, à nova tecnologia, as ferramentas de transmissões sejam, é muito comum que alguém tenha algo extremamente específico e que ela tenha uma dificuldade de participar. Então, essas amostragens, elas servem para que você tire o peso das suas costas e sinta, bom, eu posso continuar, vou mandar brasa no conteúdo, quem não está assistindo ao vivo, depois volta, assiste a gravação, seja onde for que vá veicular, ou não. Preciso parar, resolver, e vou voltar a compartilhar em breve com as pessoas. Por último, vamos reforçar. Teste, teste, teste. Teste mais um pouco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É claro que, quanto mais o tempo passa e mais habituado você está a fazer essas transmissões, essa demanda por teste exaustivo ela vai reduzindo. Né? Você já fica mais à vontade, você já tem mais confiança no seu computador, você já tem mais confiança no seu discurso, na sua postura perante a câmera. Né? Mas até adquirir essa maturidade, investe um tempinho, testa bem, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
Isso vai fazer com que realmente a sua transmissão ela seja muito mais satisfatória, com que ela seja realmente legal e você consiga impactar positivamente e não ao contrário quem estiver participando. E aí, pessoal, a gente chegou no final. Vou responder algumas perguntas que estão pendentes aqui do começo e ao longo da apresentação. Se vocês tiverem alguma coisa mais específica, fique à vontade para mandar para mim. Se possível, use o recurso de hashtag, porque a pergunta ela vai aparecer num quadro específico para mim e vai ficar mais fácil para não deixar nada passar. Aqui eu tenho uma pergunta da MSC Compartilhar, que perguntou como a Eventus nos ajuda a atingir o público-alvo. Essa é uma boa pergunta. Aí não é específica sobre o webinar, mas ela é mais específica sobre a plataforma Eventus em si. Eu vou tomar a liberdade de dar uma introdução e depois eu respondo especificamente para a MSC. MCSC, desculpa. A Eventus em si, ela é uma plataforma. Então, ela não é somente um software de transmissão online. Com isso, a gente tem muita gente que acessa a plataforma diretamente para procurar conteúdo, né? Assim como através de buscadores de mecanismos de busca, como Google, Yahoo e as outras, as páginas dos webinars públicos acabam sendo indexadas. Então, dessa forma, há grandes chances da ferramenta em si ajudar você a ter uma maior visibilidade, um maior número de inscritos, né, para ter um maior público-alvo. Por outro lado, isso varia muito de tema. Às vezes você tem um tema que é muito específico e esse usuário ele não tem muito o alvo ou o hábito de consumir esse conteúdo online. Então vamos falar assim, religiosidade num foco bem particular. Não é muito comum esse conteúdo ser consumido através de web na internet. Então, não que você não pode fazer. Você vai ter um trabalho mais longo de criar a cultura desse público, né, e até que você tenha uma geração nova de pessoas que conheçam e queiram consumir aquilo e passem a ir atrás de você. Por que isso é relevante? Porque você vai estar na frente. Se o público ainda não está consumindo com tanta exaustão, com volume tão expressivo, quando eles começarem a consumir, você já vai ser referência. Né? Então, tanto a Eventus quanto as plataformas em si, elas vão te ajudar nesse sentido. Quando você fala de material mais atual ou até abrangente, como vou falar sobre marketing digital, vou falar sobre tecnologia, vou falar sobre coaching, vou falar sobre inbound marketing, tem muita gente que procura tanto orgânico no Google e cai na Eventus, quanto a própria plataforma como um todo. Né? E aí, através das categorias e tudo mais, ele vai ser impactado, vai poder interagir com você e vai aumentar o seu meio. De qualquer forma, estou reservando essa pergunta, a gente bate um papinho também em particular, a gente tem que ter os contatos aqui, e aí se você tiver mais dúvidas, fica à vontade para ir mandando. Uma pergunta do Jorge. Luiz, tem uma empresa pequena e com uma verba de 3K para o marketing. Quanto você acha legal investir em webinars? Trabalho com comércio. Legal, Jorge, essa pergunta. Eu acho que ela reflete a realidade da grande maioria dos profissionais que está aqui hoje e da grande maioria de startups também. O teu segmento, comércio, para mim ele acabou ficando um pouco abrangente, né? Não sei te dizer bem se você é um varejista de moda, se você é um varejista de autosserviço, por exemplo, supermercado, e assim por diante. Mas, pessoalmente, eu vejo que para o comércio em si, para o varejo, usar o webinar como estratégia de branding, né, de expansão de marca, ele vai fazer com que você tenha um ganho mais substancial. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que você veiculando conteúdo que supostamente você resolve com algum produto que você venda, né, vai fazer com que uma pessoa que esteja procurando aleatoriamente por isso, seja na internet, ou no blog, ou mesmo nas redes sociais, ela seja impactada pela mensagem que você passou e te procure para fazer negócio. Né? Então, mais especificamente em relação à verba, isso é muito relevante, isso é muito volátil, né? Vai mudar muito. Porque depende um pouco do estágio que você está e das outras ações que você faz. Eu não acredito que você vai ter um custo muito expressivo com o webinar, porque a ferramenta em si, para transmitir, elas acabam sendo bastante baratas, acessíveis. Né? Outros custos que você pode ter, depende de quem você vai chamar para falar, por exemplo.
Se você tem parceiro para falar, se você tem profissionais internos, ou se você mesmo vai falar, o teu custo com o palestrante já vai ser praticamente zero. Vai ser uma ida e vinda, um coffee, um café, um almoço. Né? Agora você vai investir um pouco na divulgação. O que é a divulgação? Você pode fazer um ads no Instagram para poder trazer pessoas para o teu webinar, você pode fazer um AdWords para aparecer na ponta, para trazer as pessoas também a participar desse webinar. Mas eu acredito que se você investir aí em torno de 20% a 30% inicialmente dessa sua verba, você consegue entender bem o comportamento do teu público-alvo, né? E aí vai poder medir realmente se está convertendo para você em vendas, ou se está convertendo para você em leads, que você está nutrindo com inbound marketing, ou se está convertendo para você pelo menos em oportunidades e coisas que vai existir no futuro. Então, particularmente, eu te dou essa dica, assim, trabalhe com esse range entre 20% e 30%, faça um plano bem feito de como você vai fazer esses webinars e vai medir o resultado deles, para que depois, no final de um período de 3 ou 6 meses, você conseguir avaliar e olhar, pô, meu objetivo era esse, eu consegui atingir isso e isso aqui com os webinars que foram realizados. Gustavo Saldanha perguntou, quais as plataformas ou ferramentas de transmissão mais indicadas para um webinar? Interessante sua pergunta, Gustavo. O que acontece? Existem muitas ferramentas no mercado, só que poucas delas são feitas especificamente para se fazer o webinar. Ou seja, voltando lá atrás no conceito, o webinar ele é um modelo de transmissão de um para muitos, como a gente está fazendo agora. Eu estou transmitindo meu áudio, meu conteúdo, né, meus slides, e vocês estão participando comigo através dos textos. A maioria das ferramentas que tem no mercado, elas foram feitas para audioconferência ou para videoconferência, como é o caso do Skype, do Google Hangouts. Né? E aí, assim, elas podem te atender? Elas podem te atender. Né? Só que não necessariamente ela vai te dar a melhor experiência possível. Como, por exemplo, se você for usar o Google Hangout para fazer um webinar, você vai precisar se preocupar em fazer uma landing page de cadastro, porque o Google não tem essa ferramenta no Hangout. Ele não vai te dar relatórios, porque a forma como ele ganha dinheiro é com audiência. Ele não se preocupa em te dizer quem viu, quanto tempo que viu e tudo mais. Então, lá na página de inscrição que você fez, você vai precisar controlar tudo isso. Tá? Então, essa é a principal lacuna em relação às grandes ferramentas de mercado. E aí, acho que um pouco suspeito de falar, mas o que eu recomendo é que você conheça a Eventials, porque a Eventials ela é uma plataforma especialista em webinar. Então, tudo que a gente desenvolve, ela tem o foco na realização, na participação e na gestão do webinar. A gente não faz videoconferência. Tá? Então, com isso, a gente entrega a landing page, a gente te entrega os relatórios, a gente te entrega o canal onde você armazena todo o conteúdo. Então, a Eventials é uma plataforma mais feita para isso. Pessoalmente, eu não conheço outras plataformas que tenham esse foco tão direcionado. Então, uma dica que eu te dou é, conheça a Eventials, que é uma plataforma que não te dá muito trabalho, e se você quiser ter um pouco mais de trabalho, ou tem mais condição de fazer coisas, programar, desenvolver, ou não tenha tanta necessidade de análise, aí essas outras ferramentas que eu citei anteriormente, elas podem vir a te ajudar. Carol perguntou, você acha que um canal sobre temas de psicologia para uma psicologia clínica pode ser interessante? Carol, acho que vale você dar uma pesquisada usando algumas ferramentas do Google, como Web Marketing Tools ou até mesmo as ferramentas de Analytics, para identificar que termos que as pessoas usam para buscar por esse conteúdo. Pelo que eu tenho experiência e acompanho, quando o termo é bastante de nicho, né, a procura dela existe, é significante e você tem pouco conteúdo. Então, quando você sai na frente, lançando conteúdo com foco em psicologia ou em algum tema que ele realmente não vai ter tanta coisa sendo produzida, você tem um ganho de competitividade. Você se torna referência, você se torna autoridade no tema mais facilmente. Não mais facilmente, você suou para fazer isso, mas antes de outras pessoas entrarem, você já está ganhando esse seu destaque, né? Você está ganhando esse teu espaço. A gente tem na Eventials alguns casos de clientes que falam sobre psicologia, de um modo geral, né?
ou mais voltado à parte de coaching, né, desempenho pessoal e tudo mais, ou até voltado à parte mais clínica mesmo, como as práticas, problemas, até falando de doenças específicas, você pode dar uma investigada, mas realmente eu acredito que, assim como outros meios são importantes você usar, como rede social, blog, né, até para formar o teu grupo, digamos assim, até as pessoas que te sigam, o webinar realmente ele é um canal para que você tenha um destaque de médio prazo no mercado. Você pode criar o seu canal, cria a sua periodicidade de transmissões, chame pessoas parceiras para te ajudar, né, nesse processo de alavancagem, e aí com isso eu acredito que você vai conseguir atingir os objetivos que você tem, que é dar visibilidade para você como profissional e também, né, para o seu negócio ou sua empresa, caso você tenha um. Aí o Leandro perguntou quais plataformas, ferramentas de transmissão disponíveis para realizar um webinar. Eu acabei de responder essa pergunta um pouco acima, que foi uma pergunta do Paulo. Não sei se você consegue ver depois no final, mas existem muitas ferramentas. Tá? Desde ferramentas específicas para o webinar, como o exemplo da Eventials, até outras ferramentas que são mais genéricas, feitas para videoconferência e tal, que pode te atender também. Então, tudo vai depender do que e como você quer fazer. Ou seja, se você tem condição de programar, você quer investir tempo nisso, você pode usar uma ferramenta, sei lá, Google Hangout, Webex, etc. Se você quer ter uma ferramenta que te entrega tudo isso e você foca na produção do seu conteúdo, na transmissão, te recomendo usar Eventials, é uma excelente plataforma e é especialista em webinar. Então, acho que vale você estudar um pouco mais. E se quiser bater um papo além, acho que no slide que você está vendo tem o meu e-mail, fica à vontade, manda um e-mail para o seu telefone, contato, a gente vai bater um papo pessoalmente para poder entender o que você quer fazer, e aí com franqueza eu vou te dizer, a Eventials é a melhor solução para você ou não. A MCSC Compartilhar perguntou, vídeo teaser, como produzir? Olha, está cada vez mais fácil produzir um vídeo teaser. E aqui, em relação a ferramentas, vai depender muito do grau de complexidade que você quer agregar a esse vídeo. Por exemplo, se você quiser fazer um vídeo ágil, você pode usar o próprio celular. Uma webcam no celular, você para, fundo bonito, uma paisagem legal, um vídeo curtinho, você passa a sua mensagem. Se você quiser fazer um vídeo editado, você vai ter que usar ferramentas que são mais complexas, normalmente usadas por pessoas que trabalham com edição de vídeo, como Final Cut, por exemplo. E aí tem outras ferramentas. Vamos supor que você quer fazer um vídeo demonstrando o uso de algum recurso, ou passando algumas imagens e coisas assim. Você pode usar um Camtasia, que é uma ferramenta que grava a tela e depois permite que você edita isso da forma que você precisar. Mas na prática, eu vejo que cada vez menos essas ferramentas complexas são necessárias. O que realmente hoje você pode fazer é usar o celular, um iPhone, um Android, seja qual for, e usar os apps de edição de vídeo que permitam que você coloque uma imagem, coloque um texto, né? Os famosos letters. Então, acho que está bastante fácil para você fazer isso usando um smartphone, um tablet, até mesmo um computador, viu, Silvano? Bom, eu vou ver no chat se tem alguma pergunta que não veio aqui para a área de perguntas. Paulo Celso. Boa tarde. Minha empresa está criando um webinar para ajudar provedores de internet a vender combos, incluindo nosso produto. Serviço de automação e monitoramento. Alguma dica? Paulo, eu sou de tecnologia e acredito que, de tudo que eu já vi no mercado, o que você está propondo ele é algo um pouco novo, né? Talvez até meio disruptivo, né? Para o cliente final, né? Eu, consumidor de tecnologia, eu, uma pessoa que contrata data center ou que contrata provedor mesmo, né? Tipo, uma net da vida. Né? Então, eu acredito que você tem um desafio que é converter as terminologias, né, ou os termos que vão ser utilizados, para uma linguagem tradicional, para uma linguagem que o usuário consiga entender com facilidade. Eu acho que isso é bastante importante. Tá? Você tentar traduzir os termos extremamente técnicos para termos que o usuário vai poder entender. Um outro lado que é importante é saber quem você quer atingir com esse webinar.
Você quer atingir o profissional técnico de dentro do provedor para que ele conheça a sua solução e possivelmente seja ele quem traga a sua solução para dentro da empresa, ou não? Você quer atingir o cliente final para que ele possa entender da sua solução e comece a demandar isso no mercado. Que é uma estratégia que a gente vê, por exemplo, na comunicação da Tigre. Né? A Tigre, ela vende produto que, em teoria, é comprado por consultora ou profissionais. Só que ela quer falar com o consumidor final. Ela diz para o mercado assim, meu produto é o melhor. Quando você for construir, exija que o seu prestador de serviço utilize o nosso produto, utilize Tigre. Então, acho que é importante entender um pouco melhor quem você quer impactar, para daí até poder te dar dicas mais detalhadas. Mas o que eu te daria é assim, defina bem o público, dependendo do público, você acerta a sua comunicação e tenta buscar os canais de comunicação ideal. Se você quer impactar o profissional técnico, posso te recomendar usar o Ads do LinkedIn para divulgar o seu web, por exemplo. Já se você quer impactar o consumidor final, você pode usar outros meios, como o próprio Facebook, envio de e-mail marketing para a sua base, pedir indicação, coisas nesse sentido. Então, você tem N formas aqui para poder ter um melhor resultado do seu web. Espero ter te ajudado. Né? Se você tiver alguma dúvida que for mais específica, fique à vontade para mandar aqui, que eu tenho mais um minutinho aí para estar respondendo. Aqui a gente tem uma pergunta do Daniel Weiss. Luiz, qual o melhor canal para divulgar os meus webinars? E aí eu puxo a orelha dele porque ele não ouviu os slides anteriores. Mas vamos lá. Para divulgar os seus webinars, Daniel, eu acredito que você deve levar em consideração quem você quer atingir. Acho que toda divulgação que você for fazer, isso é importante. E também a forma como você quer passar essa mensagem. Tá? Em alguns slides anteriores, vou trazer aqui de volta, a gente falou um pouco sobre a possibilidade de você utilizar canais mesmo, ferramentas como Facebook Ads, Facebook de parceiros, assim como outras redes como Instagram, Instagram Ads, próprio LinkedIn e tudo mais. O que a gente tem visto é assim, dependendo do volume de pessoas que você quer ter e das pessoas que você já impacta, você deve trabalhar mais canais e mais tempo de divulgação ou menos. O que eu quero te dizer com isso? Se você é uma empresa que tem um alto impacto, se você postar no Facebook de hoje para amanhã, é provável que você já consiga ter uma base significante de participantes. Já, se você for uma empresa de pequeno porte e com pouco impacto, né, como um todo, é legal você ter mais tempo de divulgação e você trabalhar com parceiros para fazer essa divulgação. Então, por exemplo, se eu sou um especialista em marketing digital, mas o mercado não me conhece, é legal eu bater numa agência, é legal eu conversar com uma Marta Gabriel ou com uma local web da vida e pedir para que eles divulguem e me ajudem a divulgar esse web. O que eu vou acertar em troca com eles? Beleza, é algo negociado. A gente pode veicular a marca, eles podem ter acesso ao mailing, seja o que for. Mas aí acho que o canal ideal para você divulgar os seus webinars, ele está muito de acordo com os seus objetivos, com o seu porte e com os recursos que você tem para trabalhar. De um modo geral, as redes sociais vão te ajudar. Se você quer atingir um público mais corporativo, use o LinkedIn. Se você quer atingir um público mais diversificado, o Facebook ele vai ser um excelente canal. A produção de conteúdo em geral, que você fez na sua estratégia de inbound marketing, vai te gerar uma base de e-mail marketing que na prática é a forma mais efetiva de você convidar pessoas, mas aí vale ressaltar que ela não está sozinho no webinar. Então você tem que ter uma sequência de posts, uma sequência de e-books, né? Tudo aquilo que a gente vem estudando aí ao longo da disseminação da estratégia de inbound marketing. Acredito que dei uma pincelada geral, pode ter te ajudado. Se precisar de mais informações, você tem meus contatos, está aqui nesse slide, fica à vontade para me perguntar. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês realmente por ter dedicado essa hora para participar conosco. Espero mesmo ter agregado algo, mesmo que pequeno, aí na carreira e no dia a dia de vocês como um todo. Para mim foi muito satisfatório bater esse papo com vocês.
E em breve a gente se encontra, seja num novo webinar, seja num evento presencial, ou mesmo pessoalmente falando sobre negócio. Um grande abraço a todos e um ótimo final de dia.